Olá! Na videoaula do canal de Farmacotecnia com a Jana de hoje, falaremos a respeito da última forma farmacêutica líquida, que é uma dispersão molecular, o xarope. O xarope é um tipo de solução aquosa que se diferencia dos demais pela presença de, no mínimo, 45% peso por peso de sacarose, o que lhe confere sabor doce intenso e consistência viscosa. Assim como as demais dispersões moleculares, o xarope é monofásico, homogêneo e apresenta uniformidade de dose, devendo ser límpido e isento de partículas suspensas ou sedimentadas, podendo ser translúcido ou opaco. O xarope é um produto farmacêutico multidose de ação sistêmica, administrado exclusivamente pela via oral, com auxílio de dispositivos dosadores. Segundo o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, xarope é uma forma farmacêutica aquosa caracterizada por alta viscosidade, que apresenta não menos que 45% peso por peso de sacarose ou outros açúcares na sua composição. Os xaropes geralmente contêm agentes flavorizantes. Quando não se destinam ao consumo imediato, devem ser adicionados conservantes nas suas formulações. Um tipo especial de xarope é o Linctus, utilizado no tratamento paliativo da tosse em função da elevada viscosidade, atuando como calmante da mucosa da garganta. Existem produtos disponíveis comercialmente denominados Linctus. Assim como nas soluções e elixires, glicóis, como a glicerina, propilenoglicol e polietilenglicol 400, podem ser incorporados nos xaropes como co-solventes, para auxiliar na solubilização dos insumos e também para assegurar a manutenção da sacarose dissolvida sem que ocorra recristalização, o que é comum acontecer em formulações com elevado teor de sacarose. Os xaropes, eles podem ser classificados como não medicamentosos e como medicamentosos. Xaropes não medicamentosos são os xaropes base, por exemplo, o xarope simples, que são utilizados como veículo para a incorporação de fármacos. Xaropes não medicamentosos adicionados de fármacos passam a ser denominados xaropes medicamentosos. Os xaropes não medicamentosos, ou seja, os xaropes base, além do solvente e co-solvente, podem conter outros recipientes que vão ser destinados a corrigir a palatabilidade, como outros edulcorantes, sacarina sódica, ciclamato sódico, estévia e aspartame, além de flavorizantes, como a essência de framboesa, abacaxi, café, limão ou cacau, e os corantes harmonizados. Ainda podem conter conservantes que vão evitar a proliferação microbiana, como os parabenos, ou ácido sórbico e o seu sal sorbato de potássio, ou ácido benzoico e o seu sal benzoato de sódio. Recipientes para assegurar a estabilidade dos fármacos nas formulações, tais como antioxidantes, complexantes, corretivos de pH e tamponantes, podem ser utilizados. Como os xaropes são formulações aquosas, antioxidantes como a vitamina C, o bisulfito e o metabisulfito de sódio devem ser escolhidos. Conforme o teor de sacarose na formulação, que vai deixá-la mais ou menos viscosa, recipientes destinados a espessar os xaropes podem ser utilizados, como, por exemplo, as gomas, goma arábica, goma xantana, goma adraganta ou derivados da celulose, e outros, como a gelatina, podem ser empregados. Recipientes destinados a auxiliar na solubilização dos fármacos, como os tensoativos, os polissorbatos, lauril-sulfato de sódio, entre outros, podem também ser incorporados no xarope. Os xaropes medicamentosos, ou seja, aqueles que contêm um ou mais fármacos, são preparados por aditivação, isto é, pela incorporação do fármaco em xaropes não medicamentosos, que, como já mencionado, pode ser o xarope simples. O xarope simples, descrito no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, contém 85% peso por peso de sacarose
enquanto o da farmacopeia britânica, 66,7%, peso por peso de sacarose. O preparo de xaropes com alto teor de sacarose é possível uma vez que a sacarose é livremente solúvel em água, sendo necessários menos de uma parte de água, 1 ml, para solubilizar uma parte de sacarose, 1 grama de sacarose. O coeficiente de solubilidade da sacarose em água a 20 graus Celsius é de 1,97 gramas por ml. O coeficiente de solubilidade da sacarose em água a 20 graus Celsius é 1,97 gramas por ml, ou seja, cerca de meio ml de água solubiliza aproximadamente 1 grama de sacarose. O xarope simples possibilita a correção de sabores desagradáveis de determinados fármacos, uma vez que possui uma concentração elevada de sacarose. Conforme o teor do açúcar, vai formar uma solução hipertônica, que é um ambiente desfavorável para o crescimento microbiano. Devemos lembrar que em meios hipertônicos há extravasamento do conteúdo do micro-organismo, levando-o à inativação. Portanto, os xaropes que são preparados com uma concentração de sacarose acima de 65%, eles são considerados autoconservantes. Algumas literaturas consideram esse valor superior a 45%. Ainda em função do alto conteúdo de sacarose, o xarope simples é contraindicado para diabético. Ele pode ser preparado com a presença de 5 a 10% de polióis, que vão assegurar a não recristalização da sacarose. Ele apresenta uma constante dielétrica entre 60 e 67, o que favorece a solubilização de componentes polares. Possui alta viscosidade e alta densidade, o que minimiza a possibilidade de precipitação dos componentes já solubilizados. E o seu pH é entre 4 e 4,5. O xarope simples pode ser preparado pelos métodos de dissolução simples a quente ou a frio, sendo este último método vantajoso somente se for realizado empregando ultra-homogeneizadores que vão favorecer ou acelerar o processo de solubilização da sacarose, que é muito demorado. A gente deve lembrar que a gente tem uma concentração de sacarose superior a 45% peso por peso, o que representa uma quantidade muito grande. Pela técnica, após pesagem da sacarose e adição de água, deve-se proteger a agitação até completa solubilização. Em seguida, a mistura, a solução, deve ser transferida para o cálice de vidro e o volume completado com água purificada, se necessário. O método mais comum de preparo de xarope simples, especialmente em pequena escala, é pela dissolução simples com aquecimento. Pelo método, após pesagem da sacarose e adição da água, o sistema deve ser levado para aquecimento, preferencialmente em banho-maria, sob agitação lenta e constante. Cuidado deve ser tomado para a temperatura não ultrapassar 80 graus Celsius, uma vez que pode ocorrer inversão da sacarose seguida de caramelização, com endurecimento do xarope e escurecimento, podendo haver a formação de odor ligeiramente amargo. Uma variação do xarope simples que é feito na prática é aquela que leva à incorporação de conservante, metil e propilparabeno, e de polióis na formulação, para possibilitar a conservação do xarope e evitar a recristalização da sacarose, possibilitando que o xarope fique preparado em uma quantidade maior na farmácia magistral. Este xarope simples com conservante e glicol, ele pode ser armazenado por cerca de 1 semana. Um tipo especial de xarope base é aquele que é preparado na ausência do açúcar, que é destinado a pacientes diabéticos. O xarope dietético também está descrito no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira e ele contém carmelose como espessante em substituição da sacarose, metilparabeno e propilparabeno como conservantes, a sacarina sódica como edulcorante artificial, o ciclamato sódico com a mesma função e água purificada. Uma vez preparado o xarope base, vai ocorrer então sua aditivação, ou seja, a incorporação do fármaco. Para a aditivação, o fármaco é dissolvido no seu respectivo co-solvente, ou mesmo no veículo principal, e é adicionado à formulação. Por fim, o volume final é completado.
Caso haja adição de flavorizante ou de ajuste de pH ou de componentes voláteis, isso deve ser feito antes de completar o volume, como já vimos anteriormente. Outros exemplos de xaropes base preparados são o xarope de ácido cítrico, preparado a partir de ácido cítrico e tintura de limão, na presença de xarope simples como veículo, que vai apresentar um pH menor ou igual a 3, sendo o ideal para a incorporação de ativos estáveis em meio ácido. O xarope simples da farmacopeia britânica, que contém 66,7% peso por peso de sacarose. O xarope base de chocolate, que é feito a partir do chocolate com a glicose líquida, glicerina e sacarose, além do uso de cloreto de sódio e baunilha como flavorizantes. E o xarope de frutose, que é usualmente empregado para mascarar fármacos de sabor amargo. Ele é espessado com hidroxietilcelulose e o edulcorante é a frutose. Exemplos de xarope, então, é aquele que contém a difenidramina ou cloridrato de difenidramina, que está inscrito no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, sendo, portanto, uma formulação oficinal. Também o xarope de cloridrato de difenidramina, disponível comercialmente, portanto, industrializado, que contém os mesmos fármacos. É uma associação, então, de cloridrato de difenidramina com cloreto de amônio e citrato de sódio. Um exercício para vocês, como vai ser de costume de agora em diante, é pedir para que vocês calculem a concentração do fármaco ou dos fármacos, em miligrama por ml nessa formulação e forneçam também a quantidade a ser pesada de cada componente. Por fim, outra atividade também a ser resolvida por vocês é a questão 15 do caderno de farmácia do ENAD do ano de 2016, acerca do xarope simples. Dúvidas nas resoluções, vocês podem nos contactar. Na próxima videoaula de farmacotecnia, daremos início ao estudo das suspensões. Até breve!